Quem são os maiores produtores de cocaína da América Latina? Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela. Qual é o principal cartel de cocaína da Venezuela? É o cartel dos sóis. E que diabo de cartel é esse? Os principais integrantes é o governo da Venezuela, junto com militares. É uma vergonha. O Brasil serve para daqui exportar a droga para a Europa. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente, aos assessores da prefeitura, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, pelo Facebook, a todos, pela TV Web, a todos, boa tarde. Nobres pares, semana passada, um policial militar em São Paulo foi abatido, ou seja, morto, pelo snipe do tráfico. Lamentavelmente, o ministro dos Direitos Humanos, eu sempre digo que o Brasil não precisa de direitos humanos, ele precisa de humanos direitos. Mas, lamentavelmente, esse ministro, ao invés de se preocupar com a família do policial morto, ele estava preocupado com os vagabundos que, graças a Deus, a polícia mandou para o inferno. Esse é o desgoverno federal. Lamentavelmente, vemos o ministro da Injustiça, um grande debochado, dizer que a ação policial foi desproporcional. Eu queria dizer para esse cidadão que está ocupando essa pasta tão importante, que desproporcional é um policial ser morto pelo snipe do tráfico. Desproporcional é uma criança de 3 anos, o filho desse policial, ficar órfão, não conhecer o pai, ou talvez ficar só apenas com aquela imagem aos 3 anos de idade. Isso sim que é desproporcional. Desproporcional é um ministro que ocupa uma pasta que deveria lutar, defender as pessoas de bem, mas não. Entra nas favelas, no meio do tráfico, sem ter que pedir. Isso sim que é desproporcional. Desproporcional é ver o atual presidente desta nação, o qual não pronuncia o seu nome por uma questão de higiene, ter o orgulho de dizer no Foro de São Paulo de ser comunista. Ele disse que tem orgulho de ser chamado de comunista, mas que ele não gostaria de ser chamado de nazista ou neofascista. Eu queria dizer para esse cidadão que os 2 regimes de governo são ditatoriais. Oprimem o povo, não garante os direitos e garantias individuais do cidadão.
empobrecem um povo. São ditaduras, eu repito, que oprimem o povo, que não garante a liberdade de expressão. E esse cidadão tem orgulho de ser chamado de comunista. E eu sempre tenho dito, eu peço a Deus que o povo brasileiro não sinta na pele a dor do comunismo. Lamentavelmente, esses comunistas, logo depois que o policial foi alvejado, um dia depois, uma policial militar, uma cabo, foi atingida por um tiro de fuzil nas costas, vereador. E eu não vi essa turma de comunista, as tal das feministas, os ministros dos direitos humanos, se preocupar com a policial, que é paga pelo Estado para defender a população de bem. Feminista só serve para colocar na cabeça das mulheres de hoje que o marido é o seu rival, que o filho é seu inimigo, que você tem direito de assassinar bebês. É isso que representam essas feministas. Eu nunca vi essa cambada defender realmente os direitos da mulher, das mulheres. Infelizmente, é lamentável esse mesmo cidadão que diz que tem orgulho de ser chamado de comunista e que é presidente da nossa nação, eu não me esqueço disso nunca. Quando ele foi eleito presidente da República a primeira vez, que ele pegou o diploma de presidente da República e disse: esse é o meu primeiro diploma na minha vida. O que você quer esperar de um troço desse? Como que um troço desse pode falar em educação se ele nunca educou ninguém? Como que ele pode falar em segurança se ele nunca estudou sobre segurança? Não é à toa que coloca esse desastroso ministro da Economia, que disse que eu tenho um vídeo, ele afirmando que ele só fez um cursinho de economia para fazer um concurso, negócio assim. Como é que um homem desse pode ser ministro da Economia? É lamentável. E aí eu gostaria de registrar a Vossas Excelências a minha preocupação e para onde que esses comunistas estão levando o nosso país. Semana passada, o Supremo Tribunal Federal, que deveria se colocar no lugar dele, que é ser o guardião da Constituição e não interferir na prerrogativa constitucional do Congresso Nacional, que é legislar. Ele teve um voto do ministro, de um ministro, legalizando a maconha no nosso país. E agora vai ter, parece que essa semana, o julgamento final.
Primeiro, que o Supremo Tribunal Federal não pode fazer isso porque não existe uma legislação em nosso país sobre esse tema. O Judiciário não pode legislar. Ele está praticando ativismo judicial. O STF está liberando uma certa quantidade de droga para uso pessoal. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês: o Brasil produz cocaína? Não. Quem são os maiores produtores de cocaína da América Latina? Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela? Pergunto a vossas excelências, qual é o principal cartel de cocaína da Venezuela? É o cartel dos sóis. E que diabo de cartel é esse? Os principais integrantes é o governo da Venezuela, junto com militares. É uma vergonha. O Brasil serve para daqui exportar a droga para a Europa. E só quem sabe a dor de ter um filho usuário, drogado, é a família. Não são essas porcarias desses ministros. É a família, é a mãe, é o pai que sabe a dor de ter um filho drogado, usuário de droga. Como é que você vai liberar uma certa quantidade para uso pessoal? Aí tem uns idiotas que me arguem nas redes sociais, tinha que ser esquerdista, porque são burro, vive comendo um pão com mortadela. Me pergunta, mas e é o cigarro, a bebida? Eu respondi para o idiota desse, então tá bom, são drogas. E agora, a maconha, você vai comprar de quem? Qual empresa? É do traficante? Vão legalizar agora a profissão de bandido? O tal do traficante? Pelo que eu sei, pela lei antidrogas que existe no meu país, quando eu prendo um traficante, quando eu autuo alguém por tráfico de drogas, estou autuando ele num crime hediondo. E agora vão legalizar o que é crime hediondo como profissão? Um minuto, vereador. Já estou concluindo, presidente. Essa é a minha pergunta. Nós temos um estudo que 90% das pessoas, dos usuários de cocaína, começaram usando maconha. Se você libera uma droga dessa para uso pessoal, é apenas um passo para daqui a pouco eles estão usando uma droga mais forte, cocaína, daqui a pouco outra mais forte, LSD, agora já tem uma mais forte, que é a LSD, que é uma que nós chamamos de zumbi. Ela é tão forte. Sim, K9, K7, tudo que é K. Que se a pessoa tiver muito drogada, ela dá vontade de voar em você, comer você. Então não podemos fazer isso, o STF não tem autonomia para isso. Peço aos deputados federais, senadores, ao Congresso Nacional,
uma vez que são omissos, incompetentes. Não vejo um deputado federal, não vejo um senador enfrentar a Suprema Corte. Sabe por quê? Porque todos eles têm rabo preso lá com processos. Se mexer em um, eu tiro o seu processo aqui agora. Mas eu não falo nada porque são essas pessoas que a população quer no poder. O momento que eles têm de trocar essas pessoas, eles retornam com os mesmos. Isso se dá devido à incompetência, inoperância e ineficiência do Congresso Nacional, o qual o STF está usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso. Fica aqui o meu repúdio a essa decisão. Fica aqui o meu lamento e o meu posicionamento. E eu, vereador Sérgio Camilo, investigador de classe especial da Polícia Civil do Espírito Santo, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Cariacica, sou extremamente contra o que esses comunistas querem fazer no Brasil, que é liberar a droga. Sou contra a liberação das drogas no Brasil. Muito obrigado. Boa tarde a todos. You